Antes, há 14 milhões de anos, uma pequena centelha do mundo superior se rompeu e estava num grau chamado este mundo e começou a criar este mundo. Todo tipo de estrelas, tudo o que temos no universo e também tudo nesse lugar chamado universo foi chamado e foi feito como nos descreveu Ari no livro A Árvore da Vida. E neste lugar ele criou todos os mundos e levou ao final, como lhes disse, há 14 milhões de anos, também este mundo. E é assim como se expandiu, e a matéria se expandiu desde essa pequena centelha de luz superior. E realmente, esta pequena centelha, a centelha menor espiritual, deu a energia e criou toda a matéria deste universo. É difícil de imaginar, mas isto é o que nós também vemos de acordo com a ciência e também de acordo com a sabedoria da Kabbalah, que uma centelha do mundo superior que é maior do que todo o nível inferior. Isto é o que há a referência entre os graus. Esta é a referência que há entre os graus. E dado que a matéria começou a se desenvolver e a se expandir, e também em seu desenvolvimento, aí começou a esterilizar-se a si mesmo, e as partículas que se converteram em mais complexas e chegaram a um estado, como nos escreve o sagrado Ari no livro A Árvore da Vida, e Baal HaSulam também fala disto no estudo das 10 Sefirot, na parte 3. E então aí o desenvolvimento, houve um desenvolvimento de inanimado a vegetativo, e do vegetativo ao animado, e do animado ao falante. E o Ari explica isto. E entre o inanimado e o animado temos corais, os corais, e o vegetativo e o inanimado temos os gados do campo, e entre o falante e o animado temos o símio. Antes que Darwin escreveu toda a sua teoria sobre a evolução das espécies e o processo em qual passamos, isto aparece na introdução ao livro do Zohar como um sistema de 3 linhas, que desde o mundo de Ensof, uma linha baixou a este mundo, e neste mundo estendemos essa linha no nosso desenvolvimento, e logo aí temos que regressar ao mesmo estado do qual viemos. E isto é também como nós aprendemos, isso é como podemos chamar de processo 1, 2 estedo. O estado desse lado se chama se chama Aleph, o 2 Bet, o C ou o Gimel, 3 ou Gimel. Isto é o que nós estudamos com vocês. Na realidade, nós já estamos num processo de cima a baixo, e até este ponto aqui, estamos com vocês aqui, e realmente, neste ponto, se nós quiséssemos ser um pouco mais preciso, poderia falar sobre um pouquinho antes disso, no ano de 5.777 do calendário hebreu.
Nos faltam muito pouco antes de 6.000, mas esperamos não ter que chegar a isto. E daqui em diante estamos em um estado em que estamos finalizando todo o desenvolvimento da matéria, como a matéria chegou ao desenvolvimento egoísta, a um nível muito elevado em seu desenvolvimento egoísta, eu vou escrever aqui, em sua evolução, poderíamos dizer assim, e chegou a um estado em que não é capaz de desenvolver-se mais. Quer dizer, temos inanimado, vegetativo, animado e falante, e que chegou a um estado que a separação entre eles já não pode mais ser mantida pelo sistema real. E esta é a razão porque agora estamos em um estado chamado de crises. Uma crise Quais são os sinais disto? De que chegamos em nosso desenvolvimento, por um lado, a natureza quer continuamente organizar uma ordem, mas nós, do desenvolvimento do ego no homem, de geração em geração, chegamos a um estado em que nos odiamos, nos distanciamos, não somos capazes de conectar-nos. Aparentemente, do lado da natureza, as coisas estão mais organizadas. Mas da natureza do homem, não somos capazes de manter esta ordem. O nosso ego está operando de uma maneira oposta. E então, nos encontramos nessas duas direções opostas. A natureza, que quer trazer a si mesma e a toda a ordem e conexão, e o nosso ego, que opera em um sistema de uma maneira distinta, que nos traz todas essas crises. Esta é a razão porque nós descobrimos a necessidade e o método de conexão. E é daqui que saem todas as nossas perguntas. Por que é que necessitamos passar por todo esse processo? É um processo muito especial, no qual os humanos vão buscar e vão encontrar o método da conexão e começar a organizar-se a si mesmo e trazer a si mesmo a uma unidade. E nesta unidade teremos que atravessar todos os graus de desenvolvimento que chamamos ascensos, de baixo a cima, e assim até que chegue a um estado como era antes, no começo da criação. Esse estado se chama Gmar Tikkun, ou o fim da correção. Aqui, este tema da criação, a criatura, o desejo, se volta equivalente à luz, se torna equivalente à luz. Isto é aonde devemos chegar. E o que obtemos disto? Conforme buscamos como ascender, como ajustar-nos e chegar a um grau mais alto de desenvolvimento, cada vez mais e mais, e nesses 125 graus aqui, para fazer isto, nós descobrimos o método da conexão, que é realmente a lei geral da natureza. Por isso está escrito: a casa do Criador
conhecerá o bem e o mal. E assim chegamos, e assim construímos uma imagem desse sistema dentro de nós. Esta é a razão pelo qual chamamos aquilo que construímos Boré, Bo, da palavra vem e vê, Ire, vem e vê. Nós vemos e descobrimos, revelamos a força superior, o método em si. E esses estados excelsos, que são estados eternos e completos, inclusive no grau menor da espiritualidade que podemos revelar, esse primeiro grau, esse primeiro degrau em nosso ascenso, já nos leva imediatamente a uma elevação por cima de todas as limitações desse mundo, tempo, espaço e movimento. E isto é o que acontece, isto é o que se encontra diante de nós. Nós só temos que sair dos limites desse mundo, conforme se vai manifestando diante de nós, quer dizer, vamos poder saltar este impulso múltiplo de rechaços, ódios que nos diferenciam. E se fôssemos mostrar aqui como não somos um e o outro em distâncias, senão, e se nós pudéssemos cancelar, apagar, anular essa distância ao conectar o meu desejo com o desejo do amigo, ao fazer isto, estamos criando um sistema através do qual podemos elevar-nos por cima do tempo, espaço e movimento a uma dimensão superior, que se chamemos a dimensão espiritual. Esta ação é realmente o que está diante de nós, e o método que nos explica como podemos ascender e chegar ao grau de totalidade e plenitude. Esses métodos se chama a sabedoria da Kabbalah. Por quê? Porque nos explica como receber do alto a força superior, que nos ilumina este grau. Se é que desejamos cancelar a brecha, o buraco entre nós, o espaço entre nós, e assim que essa força que se chama a luz circundante e receber esta força é praticamente toda a sabedoria da Kabbalah. Quer dizer, que ações temos que eu realizar para trazer sobre mim a força que se chama a luz que reforma. Isso é o que necessitamos saber. Mais do que isso, não importa mais nada na vida. Se eu estou atraindo isto, então estarei tendo êxito. Se eu não a posso atrair, então eu perco. A vida passa e nada acontece. Se é que eu sei como atrair esta luz para mim, na medida em que eu posso atraí-la, e nesta intensidade, todo o meu futuro estará feito. Eu começo nesse mundo e nessa existência, e assim, aí poderei viver num plano espiritual. E sempre que poderei cancelar esse conceito de tempo, espaço e movimento que está aqui, nessa brecha, nesse buraco entre nós. E se é que esse buraco se cancela e se nos conectarmos, inclusive com uma pessoa, não importa,
Então, aí é cancelado esse conceito de tempo, espaço e movimento. Isto é tudo. A pergunta é, como eu cancelo isto? Porque aqui está o que está entre nós, isto aqui é onde está o nosso ego. Nosso ego. Como eu posso cancelar isso? Eu lhes digo, não posso cancelar. O ego que foi criado especificamente e a propósito. Nós não temos que saber, nós só temos que saber utilizá-lo corretamente. Se o utilizamos. Por isso é que a sabedoria da Kabbalah também se chama e nos ensina como utilizar corretamente o ego. Não somente de trazer a luz que reforma, mas também utilizar o ego corretamente. Por isso que o ego se volta a um vaso de recepção. Por isso é que também é uma sabedoria que nos ensina como utilizar o nosso ego corretamente e não cancelar nada. E isto é como nós chegamos ao nosso propósito. E a sabedoria da Kabbalah foi revelada pela primeira vez há 5.777 anos a uma pessoa chamada Adão. E, portanto, se chama Adam Harishon, o primeiro homem. E daí em diante, essa sabedoria, este conhecimento da estrutura do universo, o propósito da criação, da existência do mundo e de tudo que se desenvolveu sobre ele, e a existência do homem, o desenvolvimento humano, a fé que está sobre nós, tudo fica claro. Tudo fica claro e as pessoas que são atraídas para isto e desenvolveram esse método de geração em geração, o ego também começou a desenvolver cada vez mais e mais, como o universo que vem se desenvolvendo aqui, como do inanimado ao vegetativo, que também foi lento e levou o vegetativo, que foi um pouco mais rápido e levou o animado, e também isso talvez por uns 500 mil de anos. Aí o homem, a última parte da etapa animada, talvez há 100 mil anos, e de Adam Harishon até esta etapa, ocorreu um desenvolvimento muito rápido em nosso ego. Como estudamos, começando desde Abraão, uma das pessoas da antiga Babilônia, os cientistas, era cientista que estava interessado em estudar a natureza e revelar o que estava acontecendo. E por quê? Porque é que estava começando as crises na Babilônia, as pessoas começaram a construir aquela grande torre de Babel e queriam chegar aos céus. E claro que não se trata de uma construção em si. Não é como se isso fosse algo especial, mas este era o simbolismo de querer, por dizer, diferenciar isto do Sagrado Templo. São simplesmente exemplos. Eram tendências internas. Eles aqui queriam chegar aos céus. E, portanto, Abraão descobriu o método de conexão de uma maneira prática. Não de uma maneira pessoal como foi desde Adam Harishon até Abraão. Ele descobriu que a conexão entre as pessoas tinha que ser de uma maneira de não anular o ego,
o que ocorreu da Pérsia até a Torre de Babel, e essa anulação é possível de implementá-la. Se pode fazer esta ação somente através da conexão entre as pessoas, de uma maneira muito especial, através da graça, da misericórdia, do método de Abraão. E esses graus do ego foram suficientes. O ego os ensinou isso aos babilônios, e aí começou a sabedoria da Kabbalah, começou a desenvolver-se cada vez mais e mais, já dentro de um grupo, e até o dia de hoje é o mesmo grupo que nós chamamos o povo de Israel. E quem quer unir-se a esse povo, como na Babilônia, mesmo agora, depois da Babilônia, que se espalhou por toda a terra, esse povo e cobriu por toda a terra até o dia de hoje, o que tem de especial em todo esse processo é que é exatamente como um relógio que está correndo, tal como foi escrito em todos os nossos livros, que no final do século XX, a sabedoria da Kabbalah vai ser revelada, e aquele tempo chegou para levar a cabo de uma maneira global, e toda a humanidade está sofrendo como na antiga Babilônia, inclusive muito mais. E realmente se espera um método de salvação. Como podemos salvá-lo? O que podemos fazer? Porque ninguém tem nenhuma solução, e para todas as crises que estão acontecendo hoje em dia. Na nossa economia, educação, família, cultura, nas relações entre os países, não há. Em todas as coisas que o homem se envolve, porque se envolve nelas com seu ego, que já chegou no fim do seu desenvolvimento, e a querer consumir-se a si próprio, não nos traz nenhum resultado positivo. E é por isto que estamos agora como aquele grupo que estava no tempo de Abraão e foi desenvolvido e foi agrupado com a intenção de sobrepor-se da natureza que eles estavam conquistando, e o queria colocá-los e o queriam matar, e eles conseguiram se sobrepor juntos e conectar-se. E se o desejavam, se o deseja, é possível. E de acordo com essa lei, em vez de ódio gratuito, amor aos demais. E isto é realmente o que nós queremos implementar com vocês. Nós estamos com vocês como o mundo inteiro, mas o mundo não sabe. Mas nós estamos com vocês realmente como nessas dores de parto. São dores fortes, e é assim como deveria ser. De todo modo, tentamos unir-nos, conectar-nos. Temos passado em estados, durante essas últimas 6 semanas, em grande preparação. Já faz um mês antes do Congresso, e todas as nossas preparações, podemos ver como é que tudo isto, de repente, se torna mais difícil. E está perdendo o seu sabor, e as forças e o desejo. E quando eu vejo essas coisas, eu fico feliz, porque realmente nos está mostrando o quanto as coisas estão ocorrendo de acordo com o que temos lido,
que a luz superior chega a um estado em que a pessoa está em um estado terrível e não vê nenhum sinal de êxito. E então, neste último momento, isto se chama dores do parto, ou como se fala, a vinda do Messias. E é especificamente nesse tempo que chegamos ao método de receber a força superior e o impulso espiritual, o parto da luz a este mundo corrigido. Baruch Sulam escreve na Sabedoria da Kabbalah, em sua essência, pois se pode se publicar a Sabedoria da Verdade, que até agora não havia sido revelado pelos sábios, que as suas condições, e o homem não pode se envolver diante do público, ao povo, antes que pudesse se explicar que a sua palavra e a essência eram verdadeiras. E isso, como foi dado de uma maneira completa, desculpe, amigo, isso não depende de tanto exaltado que sejam esses sábios, senão que do êxito dessas gerações, onde eu tive o mérito de poder revelar essa geração, esse método, e nós nos encontramos nessa geração, do qual fala Baruch Sulam, e ele disse que no final do século XX, a sabedoria da Kabbalah começaria a expandir-se e sua implementação seria corrigida. E isso está nos acontecendo nos tempos de hoje, e graças a ele estamos avançando. E para que nós possamos avançar em nossa implementação, passaremos a um workshop. Deixe-me explicar. Colocaremos um clipe das regras do workshop. Prestem atenção. Não negamos, não lutamos, somente acrescentamos. A verdadeira solução não virá de ter conhecimento nem habilidade de falar, senão que virá da nossa conexão. Boa sorte. Assim, o que é especial a respeito de um workshop? Nós procuramos, durante o workshop, implementar as leis da conexão. E, se nós temos êxito, começamos a sentir entre nós, entre a conexão entre nós, que realmente estamos descobrindo uma força que é quente, superior, cálida e que nos conecta e cancela todas as coisas más que está entre nós, que nos limpa. É como os antibióticos, limpam os nossos corpos das sujeiras. E é o que começaremos a sentir e procuramos unir-nos, conectar-nos o tanto que for possível e entre nós, para que poder perceber e sentir esta força que opera entre nós. E assim, primeiramente, escutamos a primeira pergunta. Assim, para que foi dada a sabedoria da Kabbalah às pessoas? Para que foi dada a sabedoria da Kabbalah às pessoas? Falamos um atrás do outro de uma forma circular, como as voltas do relógio.
e cada um, e dentro disso o principal é a forma boa, amigável e linda que se fala. A sabedoria da Kabbalah, como nos foi dito, nos conecta no ponto contrário a toda a realidade. E nós pegamos e alcançamos e fazemos um certo contato com ela para poder nos explicar a um ao outro pelo qual propósito estamos aqui. A sabedoria da Kabbalah é como receber toda essa abundância, toda esta alegria eterna do que se fala, e temos que aprender como receber este prazer, essa luz. E é uma sabedoria, é uma ciência. E quanto mais se aprofunda, se descobre o que mais há aqui. É uma ciência que se fala, que nos revela a força oculta que está a ponto de ser revelada na conexão entre nós. Vemos e também aprendemos através da sabedoria da Kabbalah que as pessoas estão num processo de desenvolvimento que tem uma ordem e é preciso. E a natureza nos está levando. A sabedoria da Kabbalah é um método que nos leva desde de uma maneira coerciva a uma maneira de pegar as rendas da vida e assim poder ter por conta própria, pegar esse processo de desenvolvimento. E como está escrito em algum lugar a respeito disso, é que ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E tal a sabedoria da Kabbalah põe que se deve abrir ao Criador as pessoas. E devemos aí assemelhar-nos ao Criador, às criaturas. E essa é a método e a razão para que foi criada a sabedoria da Kabbalah, que ela nos leve a esse tipo de realidade virtual, verdadeira e espiritual. A sabedoria da Kabbalah nos quer dar a verdadeira abundância, verdadeira conexão e amor, para que realmente compreendamos o que é o Criador, é realmente um método para que possamos revelar o que é realmente bom. Quer dizer, por que estamos nesse mundo? Temos que explodir a 3 a 5% do cérebro. A sabedoria da Kabbalah nos serve para poder utilizar o resto dessa nossa capacidade cerebral para poder conectar todas as pessoas, todas as conexões emocionais entre todas as pessoas e todo o resto do mundo. E é por isso que nos é revelado nesse dia de hoje tudo isso aqui. E a sabedoria da Kabbalah é para nos levar a resolver todos os problemas, crises e todas as coisas, e levar um remédio para todas essas coisas, levar o bem para toda a humanidade, trazer o bem para toda a vida, para levar as pessoas à decência e levar a ela ao que está em cima daquilo que ela possa ver. Bem, não é como algo falso, mas que traz uma adição, uma esperança. Procure imaginar a vida sem a sabedoria da Kabbalah, quer dizer, sem o que ela nos oferece, essa noção de que há algo mais além. É algo pré-estabelecido. Eu posso pensar assim, quem sabe teremos outros caminhos, outras mudanças para ser feitas, mas não as fazemos. O Rabi, nós sentimos a crise em um estado em que toda a humanidade se desenvolveu até o ponto e poderia levar-se também e poderia ser tão bem as tecnologias, medicina, ciência, tudo. E de repente nós sentimos que não queremos esses programas espaciais somente a famílias, filhos ou nada. Estamos entrando
e experimentando drogas, e realmente estamos nos destruindo. E tudo isto é porque o ego nos está devorando de tal maneira e em tais estados que qual é a condição de Israel ser responsável um pelo outro? O que é que isso nos dá? Por que é que nos foi dado isto? Está escrito, toda Israel é garantidor. O que significa ser garantidor? Por favor. O que creem vocês? Falem sobre isso entre vocês. A garantia mútua é um tipo de cinto de relação. E nem sempre nós nos sentamos fazendo ações, nem sempre quando há mísseis ou quando há festividades. Nós fazemos isso por instintos de relações que verdadeiramente nos possa dar uma imagem distinta da realidade. Não é simplesmente para sentir-se melhor. Nós temos feito isso também, mas veja bem, temos uma oportunidade real, como Carlos nos disse, os cabalistas, que temos a possibilidade de mudar, como procuramos tratar a luz como na realidade e assim fazer mudanças distintas, como capas distintas e métodos distintos, distintos significados. Sim, ser um garantidor nessa vida significa que vem outra pessoa essa pessoa que me garante, por exemplo, se uma pessoa me garante se eu caio, ele cai, se ele cai, eu caio. São similares essas leis que estão na natureza. Se estamos todos conectados, dizemos isso de todas as maneiras. E nós não somos diferentes ao resto da natureza. Ser garantidor significa de seguir juntos de uma maneira comum, como em toda a natureza. Nós não somos tão diferentes da natureza, do inanimado, vegetativo e animal. Ao fazer isso, nós chegamos a conhecer a natureza, e se não a reconhecemos isto, então a vida se torna difícil. E a chegar a isto, eu sei que a vida será mais fácil. Toda Israel sendo responsável pelo outro é uma lei espiritual, e que nós devemos experimentar com a condição de poder levar o mundo ao mundo espiritual. Em Arvut, o Arvut é um acordo que firmamos porque temos algo comum, temos um inimigo comum, alguém que odiamos juntamente, e de repente temos um colega com o qual possamos nós estar. E quando eu firmo a garantia com ele, eu estou dizendo que não vou envolver-me contra ele com medo, e quero conectar-me com todos os meus esforços a todas as pessoas que estão aqui neste bote. Se todo Israel é responsável por um pelo outro, isso são todos os pontos do coração que despertar o ponto do coração para despertar ao Criador, e que deve ser todos responsáveis um pelo outro, e deve crescer e dar responsabilidade uns ao outro. E assim todo mundo estará disposto a se despojar por dentro para falar das preocupações de toda a humanidade. Isso é um papel que nós temos, um papel que se realmente nós queremos dar, e que as pessoas entendam que o amor e conexão, temos que chegar a um estado que, antes de tudo, começa conosco, e necessitamos desejar isto juntos. E esta força, essa luz que nós podemos receber, vamos ver se tivermos essa condição, essa garantia. Não é como no esporte, no futebol, não, que simplesmente a possamos passar para os demais. Imaginem somente que há 600 mil pessoas em Israel que se preocupam um com o outro. O que é que faria para nós, por nós, para que não seja uma pessoa que... Se essas pessoas pudessem preocupar um com a outra, não precisariam nos preocupar conosco mesmo. E realmente estaríamos aí realmente preocupados uns com os outros. E é isto,
É aí que eu sei que causará a essas 600 mil pessoas a levar todo o amor ao resto das pessoas. É isso que está nos ensinando a sabedoria da Kabbalah, a garantia mútua. E isso é o que nos dá a possibilidade de descobrir essa lei de doação na natureza que é chamado Criador. E isso dentro da natureza começa com as coisas menores. Primeiramente, nós cuidamos mutuamente e temos a possibilidade de avançar para a meta, e é para isso que estamos reunidos aqui. E é o que nós queremos alcançar em nossa vida. E antes de tudo, temos um garantidor de tudo isto, e vamos aí transcendendo e realizamos o que estamos garantindo e como podemos implementar essa garantia. E antes de tudo, temos que ter uma adição, temos que ter uma visão de para onde estamos indo. Bem, realmente penetra em sua pele. Todos estamos procurar estar felizes uns com os outros, para comovermos uns aos outros, para preencher os desejos uns dos outros e fazer e pegar as inspirações mais profundas do amigo e vê-las como a sua meta, o propósito da sua vida. E isso é o que nós podemos fazer de um ponto mais simples aqui nessa mesa, para vestirmos um com o outro e aí poder tirá-lo das próprias cascas e preocupações. O Rav, os cabalistas disseram que o templo sagrado não foi destruído senão pela transgressão do ódio infundado. E assim está escrito que o sagrado templo foi destruído pelo ódio infundado, que o templo é essa casa se chama o coração do homem. E assim que os corações se converteram em tais que não estiveram em uma boa e linda conexão entre as pessoas, passaram do amor maternal ao ódio injustificado. E assim é que a conexão se rompeu, e isto é que se chama que o templo foi destruído. Como nós podemos pensar a respeito do fato de, quem sabe, possamos construir um templo sagrado entre nós? O que nos falta para que isso aconteça? Para que possamos construir a relação entre nós num lugar, numa casa de santidade, de outorgamento, de amor, de conexão, para poder elevar-nos do ódio infundado e injustificado que temos no dia de hoje até o grau do amor. Está escrito que em cada geração onde o templo não se construiu ou não suja, é como se estivesse arruinada. Querendo dizer que, se nós pudermos conectarmos diretamente entre nós, habilitaríamos a revelação da força superior até a revelação da força superior, para poder elevar-nos por cima, verdadeiramente num alcance para a realidade superior. E se ainda estivéssemos nesse ódio infundado, o que nos aconteceria no dia de hoje? Pensemos simplesmente por uns minutos em nossas vidas. Nós, acaso somos capazes, e com quais esforços? Pensem sobre a construção da estrutura do templo entre nós. O que quer dizer construí-lo entre nós? Construí-los entre nós. A um judeu é permitido pensar isto. O judeu provém da palavra Yehudi, que quer dizer unidade. Pensemos nisso um pouco, se for possível. Por favor.
Se for possível, é possível, assim que nós olhamos os olhos uns dos outros e decidimos que isso é o que nós queremos. Realmente queremos construir essa nova conexão entre nós. Está escrito, inclusive, depois de desejá-lo, há um processo que não se ocorre simplesmente. Deve ser uma conexão de pessoas onde se revela a conexão ou a falta de conexão, e onde se revela o ego que está sendo revelado no mundo, e ao revelar isto juntos, entendemos como podemos corrigir através de um terceiro elemento. E aqui temos que evocar uma lei da natureza e necessitamos que essa lei da natureza nos ajude, assim como a natureza nos separou, a natureza também tem que nos dar essa lei para unir-nos e sentir essa conexão realmente, que é uma conexão natural. É como se estivéssemos 100% em Arvut entre nós, mas muito mais deste tempo da minha vida, eu sinto que estou em garantia mútua com meus amigos que se preocupam comigo e que sou importante para eles, e alcançar essa conexão especial, dizemos que vamos... Eu tenho visto amigos enormes que já alcançaram ou que se comportam em garantia mútua completa, por cima da preocupação por eles mesmos. Nós aprendemos que a casa é o desejo do homem. Se o meu desejo, a minha casa, está em tal estado ao redor do meu ego, então eu estou num lugar egoísta. E a casa e o templo é onde eu expando a minha casa e a preencho com Jacob, Rabishai, todos os amigos aqui ao meu redor, e todos estão dentro da minha casa, e eu espanto as barreiras da minha casa. Isso se chama Beit Amidat, a casa da santidade. Então, façamos isto de uma maneira de expandir, devemos expandir nosso coração e abri-los a cada um dos nossos amigos, e construamos o templo na prática aqui entre nós. E não há nenhum problema em construir esse templo sagrado. Nós só necessitamos desejá-lo, querê-lo. E diz Rabaixo que não se compra esse desejo na loja da esquina, senão que entre os amigos. E quando eu luto contra mim e sois de todo, aí estou construindo todas essas palavras e perguntas muito revelantes de conectar-se com os amigos, e aí seremos capazes de levar a cabo todo esse método. E compreendo que cada um de nós aí podemos usar todo esse método um por um. Se isto é belo, o que é belo dessa ferramenta que nos foi dado, esse workshop, o que estamos fazendo? Estamos sentados num círculo, como na natureza, que também é circular, e acrescentamos, cada pessoa acrescenta ao ovo essa força da natureza, a força de otorgamento que está falando atrás dele. E isto é o que me permite que eu seja capaz de falar e dizer o que tenho que dizer. E agora está dominando essa força que quer corrigir-se e passar algo bom a todas as pessoas. Todas as pessoas ao redor de mim estão fazendo isso também. E isto é uma atividade de bondade. E isto emana de acordo com o nosso desejo de construir uma grande família. O Ravi, a última pergunta. Em nosso pequeno workshop, depois vamos fazer perguntas, todas as perguntas que desejarem. O Ravi diz, as pessoas que são visitantes, depois dessa última pergunta, será possível perguntar o que quiserem. Está escrito. Todas as calamidades chegam ao mundo somente devido a Israel. Quer dizer, Israel é culpado de todos os problemas do mundo. Está escrito assim na sabedoria da Kabbalah, no Gemara, no livro de Zohar, em muitos lugares, que Israel é responsável de todos os problemas do mundo. Se Israel se conecta através deles à luz superior, que é chamada luz para as nações,
e todos a têm, se é que Israel não é, se Israel não for capaz de conectar-se, a luz não poderá, não pode atravessar para as nações, e todos estarão em guerras, em conflitos, em calamidades entre eles. Portanto, daqui é que sai o antissemitismo. Se o povo de Israel, se não ensinamos esse método de conexão a todos, isso é o que está escrito na sabedoria da Kabbalah, e também de outras maneiras. Se nós apresentamos esse método de correção, aí então, imediatamente, a atitude para nós mudará. Então, a pergunta é: como é que nós, com algum esforço entre nós, trazemos o bem ao mundo? Isto é tudo. O quê? Isto é tudo. Como é que, com que esforço entre nós é que descobrimos o bem no mundo? Por favor, uns poucos minutos, depois podem perguntar o que desejarem. Onde estão? Bem, primeiramente, esse conhecimento, por um lado, é muito perturbador saber que todos os problemas provêm de mim, mas, por outro lado, é muito reconfortante, porque podemos ver que podemos mudar as coisas. E de uma forma mais prática, é como que nós estamos fazendo aqui no dia de hoje. Temos tantas reuniões desse tipo para ver todos esses métodos e ver que necessitamos estar todos juntos discutindo de como podemos transformar a realidade em algo mais completo e melhor. Tudo que se espera de nós é somente uma coisa, para que, como foi dito, que nós temos que transformar as coisas em bem. Mas se quiséssemos que o mal de amanhã virá melhores notícias do que as de hoje. Sim, os esforços são nossos. No dia de hoje começa com um esforço interno, com a intenção, e faremos esforços, e com esses desejos que nos levou às ações de nossas mãos e pés. São cálculos egoístas, e agora temos a oportunidade de incrementar a nossa intenção interna, o nosso esforço interno, e colocar e com esse sistema poder chamar uma força nova a esse sistema, que vai colocar em balanço o outro lado da força. E se o mundo está consciente de tudo isso, seremos nós responsáveis por isso. Então aí eu posso começar a fazer, e tudo será feito em todo o sistema. Não poderemos nunca explicar ao mundo, independente do tanto que gritamos. Tem que ser o contrário, de nós por dentro olharmos para fora e vermos como nação, e alcançando esse estado é como cientistas, que para possamos compreender de como podemos sair do sofrimento para outras situações. E a sabedoria da Kabbalah nos dá essas possibilidades dentro de todas as nossas atividades, workshops, para levar a felicidade a todas as outras pessoas. Agora vemos que está começando a ocorrer, necessitamos de mais pessoas que vão expandir esse conhecimento como uma bola de neve que vai mudar a face da Terra.
e o esforço está concentrado na necessidade de utilizar a boa força da criação, por isto fomos criados para poder utilizá-lo. E se não a utilizamos, então levamos a calamidade a nós. E quando não fazemos esforços de utilizar essa força a cada momento, e que seja essa a força que organiza as nossas vidas, então atraímos calamidade sobre nós. Devemos levar uns aos outros, todos, a qualidade de outorgamento na qual vamos nadar para que seja revelado na prática, e o faremos através da instrução dos cabalistas ou das calamidades que vêm. Todas essas são... tudo isso é o que nos é dado para poder revelar isso na prática. E através de tudo podemos revelar esse processo à sociedade e ao amor entre nós, e construir este assunto que é nos exigido, e poder atrair essa coxa de amor. Antes de ir a perguntas e respostas, leremos extratos muito interessantes de Rav Kook. Nossa alma é vasta, forte e tremenda. Montanhas e vales explodem. Está atraída infinitamente, tem que expandir-se. Todas as almas dos milhares de israelitas, em todos os graus, em cada um deles, a nossa alma se expandirá e lhes abraçará e lhes dará vida, e lhes dará força, e os animará, e os atrairá a todos os lugares da nossa vida. Muito bem, queridos. Agora os convidamos a fazer qualquer pergunta que queiram. Ali atrás temos as pessoas com os bonés amarelos, eles têm os microfones e lhes permitirão fazer as suas perguntas. A primeira pergunta já se encontra no ar e a escutemos. Adiante. Primeira pergunta, por favor. Shalom Rav. Meu nome é Dima. A minha pergunta é: como é que podemos chegar a um estado? O que deve acontecer para que em cada pessoa de Israel o desejo de viver de acordo com esse dito, ama teu próximo como a ti mesmo, desperte e viva para nós? É um assunto de educação. Nós não educamos nossos filhos dessa forma. Queria fazer também uma pergunta para o ministro da Educação que estava aqui. Perdão, o ministro da Cultura. É cultura, tudo bem. Deveria ser a cultura de Israel assim, dessa maneira, mas o que podemos fazer? Eu vejo que isso é um problema natural e creio que isso é um problema geral e mundial, e que o mundo está sofrendo por isto, e que as pessoas não compreendem que pertencem a um só sistema, e que nós estamos em uma natureza redonda, de uma esfera que nos mantém e nos envolve, e, portanto, necessitamos pegar toda a natureza e juntá-las, e vivemos de acordo com as leis da natureza, mas não queremos escutar isto, não queremos ouvir essas leis, e este é todo o nosso problema. O que devemos fazer? Unicamente explicações, educação, desde o mais jovem até o mais velho.
temos que explicar a todos que sem isto não vamos ser capazes de poder sobreviver. Esperamos que, apesar de tudo, vamos crescer e ser capazes de educar a nós mesmos. O problema, por certo, não está no povo de Israel, que está escrito no Zohar. Se o povo de Israel se dirigir a si mesmo de acordo com as regras que foi dada a eles, desde que ama seu próximo a si mesmo, aproximamos a todos a si mesmo, todo o mundo inteiro se tranquilizaria. E então, cada um verdadeiramente teria a luz e a vida superior. Tudo depende unicamente de nós, unicamente. Leiam no livro do Zohar o que está escrito aí. Baal HaSulam escreveu sobre isso também. Na introdução do livro do Zohar está escrito algo a respeito disto, como foi dito já. Não vem ao mundo senão que seja unicamente por Israel. Depois dessas palavras, é difícil ainda alguém pensar que estamos sentados aqui e estamos chorando, gritando, e o que está acontecendo conosco e com nossos vizinhos, com o que acontece entre nós. Se tudo depende de nós, por que ainda gritamos? Só entre nós mesmos ainda? Olá, Ravi, muito obrigado por esse congresso maravilhoso. Eu sou de Tel Aviv. Eu creio que essa pergunta muitas pessoas têm. Coisas que soam bem: amor, unidade, conexão, algo para todos e mais, todos fazem. A pergunta é: como é que eu posso sentir essa mudança na prática? Digamos que eu venha estudar a Kabbalah. Como eu vou sentir isso na minha vida? Como eu posso vê-la de uma maneira prática? É uma pergunta difícil. Quando chega para estudar a sabedoria da Kabbalah, a sabedoria da conexão, aprendemos através de quais condições são as que temos que chegar para poder revelar a natureza geral, integral, na qual existimos. A sabedoria da Kabbalah nos diz que se essa natureza na qual nos encontramos está oculta, então não sentimos esse sistema na qual nos encontramos. O sistema mesmo não é percebido. Esse sistema decide o que vai acontecer em todo momento e o que vai acontecer no próximo ano. Tudo vai acontecer conosco, tudo que vai acontecer conosco não sabemos. Nós podemos planejar e avançamos mais e mais, e teremos mais controle de tudo que acontece. Veja o que acontece com o clima, com todos esses fogos do que está diante de nós. O que nos explica a sabedoria da Kabbalah é algo muito simples. Se vocês querem perceber e sentir onde vive, em que sistema, em qual programa, porque tudo em conjunto, a natureza é como um programa de computador. Simplesmente necessita entrar nessas forças a fim de saber algo. Essas forças são forças integrais. E todo mundo está conectado, deve estar conectado um ao outro. E porque está oculto, é porque a diferença é porque estamos desconectados. Estamos falando de um sistema integral. Então a sabedoria da Kabbalah nos diz que se nos conectamos uns com os outros numa rede nas quais estamos incluídos com os demais, de acordo com a equivalência da lei da equivalência de forma,
vocês começam a sentir a força geral da natureza, e aí então se unirão e saberão que aqueles que entre vocês souberam o que passam conosco, com as pessoas que se morrem, do grau inanimado, e como continuamos, em todas as revelações, tudo será revelado. Portanto, é chamado a sabedoria do oculto, porque revela tudo a nós. Se revela àqueles que se ajustam às leis da natureza, que essa lei é chamada a lei da conexão. Então, eu recomendo a fazer chegar e estudar um pouco. E há muitas possibilidades que temos com isto. Há muitos campos. Há 3 semanas daqui para frente, dia 23 de março, vamos ter todos cursos de introdutores para a sabedoria da Kabbalah em todas as ramas. Todos que quiserem conhecer os centros educacionais. Podem passar os seus dados ou também pelo site para que possam escutar essa palestra. Eu recomendo isso para todos. Venham ao curso e vejam sobre o que fala a sabedoria da Kabbalah. E é claro que esse conhecimento lhes ajudará muito na vida, sim? Por favor. De onde vem? Eu quero obter ferramentas que me ajudem a sobrepor ao meu ego. É um bom desejo, disse o Rav. Os instrumentos para sobrepor-nos ao nosso ego, nós temos isto, realmente. Há pessoas que desejam isto, como você, e querem chegar a esse estado. E por quê? Se é que nós pudéssemos manipular o nosso ego, sobrepor-nos ao nosso ego e fazer as coisas com ele o que quiséssemos. Teríamos muito mais êxito do que agora e seríamos muito mais felizes em todas as outras coisas. Digamos, nós dizemos às crianças que não façam algo e eles não fazem. Saberíamos o que fazer através da sociedade, somente como um grupo, como uma sociedade. Quando temos e chegamos a estudar, chegamos aos campos e chegamos a todas as estruturas de estudo, e aí é onde necessitamos de uma sociedade especificamente como ela trabalha, em unidades que vão recebendo todos esses instrumentos. São pessoas que se estudam de como se sobrepor ao seu ego e entendem e sabem como pressionar-se e implementar tudo isto. Primeiramente, a vida se torna mais fácil, em todos os sentidos. Digamos, eu por 50 anos fumei. Me vieram e me disseram: por que você não deixa de fumar? O grupo me disse. E a partir desse momento eu deixei de fumar. Mas eu estava passando, eu fumava um maço de cigarro por dia. O que é isto? A influência do ambiente, do qual explica a sabedoria da Kabbalah, nos ensina como utilizá-lo. Isso nos dá muita força de que toda a vida se torna muito simples. É realmente um método muito interessante. Como utilizar o ambiente como
um ascensor para elevar-se por cima de qualquer hábito nocivo e, é claro, pode ser ansiedade, temores, fobias, qualquer coisa, não há problema, para deter isto e desfazer-nos de qualquer coisa que nos traga danos. Se é quando utilizamos o ambiente corretamente. E isto é exatamente o que trata a sabedoria da Kabbalah. Então, por favor, venha ao lugar onde estudamos e vai encontrar o instrumento e o ambiente para poder sobrepor ao ego. Outra pergunta, por favor. Olá, tenho uma pergunta. Bem, antes de tudo, eu vivo em kibbutz, ao lado de Gaza. Eu quero perguntar o que há nas ideias o que há na Kabbalah e nos seus ideais que não podemos encontrar no judaísmo. Por que necessitamos da Kabbalah? Em que se diferencia? Não necessitamos de Kabbalah, necessitamos do método. Kabbalah é uma organização, mas por que necessitam da sabedoria de Kabbalah, eu te vou explicar. A sabedoria da Kabbalah é o verdadeiro judaísmo que esteve com o povo de Israel desde Abraão até a destruição do segundo templo. E de acordo com essa sabedoria, o povo de Israel vivia em conexão, em amor ao próximo. E até 1600 anos, desde Abraão até a destruição do segundo templo. E depois disto caiu do amor de irmãos ao ódio gratuito. E desde esse momento temos vivido em ódio gratuito, mas isso é de acordo com as nossas vidas. E podemos ver isto em todos os lados, inclusive dentro das sinagogas. Temos chegado a um estado em que novamente necessitamos elevar-nos deste ódio infundado ao amor ao próximo, ao irmão. E por isto é que necessitamos despertar a sabedoria da Kabbalah do ocultamento à revelação. E antes de tudo, saber de que fala somente do amor ao próximo. É uma grande regra na Torá. Não existe o povo de Israel. Onde aqui há amor ao próximo? Quem é que te ensinou isto? Onde te ensinam isto? Então, a educação completa de acordo com o amor ao próximo, isto é a sabedoria da Kabbalah. E isto é tudo. Por isso é que vale a pena que nós revelemos isto. Isso depende de nosso destino. Sem isso não poderemos sobreviver. E de acordo com a sabedoria da Kabbalah, nós implementamos agora ou vamos perder o privilégio de viver nessa terra, em Israel. Por favor. Boa noite. Querido Rabbi Leitman, você explicou anteriormente que na condição atual estamos num segundo estado e que há 125 graus para chegar a revelar uma vez mais. Então eu tenho duas perguntas. Como podemos saber que estamos nos 125, 124, em qual grau estamos agora e que podemos fazer amanhã para elevar um grau a mais? Muito obrigado. Nos encontramos no grau 0.
A escada, nos degraus da escada, eu vou desenhar um pouco mais, um pouco diferente, se for possível. Aqui estamos. Se estamos aqui abaixo, necessitamos elevar-nos por cima. E esse ascenso é exatamente do ódio ao amor. Aqui se encontram 125 graus, no qual o provém de 5 dos nossos vasos ou quelins, multiplicado por 5, que dá 125. Depois, isso eu vou explicar em um segundo. Nesses graus, nós nos corrigimos e nos dividimos em 613 mais 7, no qual são 620 desejos. E esses desejos se dividem em, já sabe, sim, Galgal, Einaim, Ahab, órgãos, 248, 365 desejos, o que chamamos a observação das mitzvot, ou cumprimento das mitzvot. Quer dizer que nossa realidade, todos esses ascensos, é por meio de que nós corrijamos 613, não 620, 613, se chama a numerologia de Tahiyah, 620 desejos, dos quais são todos os desejos egoístas que temos, e no dia de hoje se encontra numa forma egoísta e temos que passar por eles, desde o ego até o otorgamento, ou purgamento, ou desde o ódio ao amor. E a isto se chama cumprir as mitzvot. De acordo com a sabedoria da Kabbalah, nós, todas as pessoas que têm 620 desejos corrompidos ou corruptos e trabalhamos unicamente para o nosso próprio benefício ou ao ódio aos demais, devemos corrigir esses desejos. Então devemos cumprir todas essas 613 mitzvot, e quando terminamos essas correções, nos elevamos desde o primeiro estado ao segundo estado. E esse segundo estado se chama Gimar Tikkun, correção final. Isso é basicamente o que necessitamos fazer, todos e cada um, todos juntos. Esse é o papel especial de todo o povo de Israel. Na medida em que nós fazemos isto, nós atraímos uma força especial chamada a luz superior, ou a força superior, que passa por nós. E isso se chama Yashar Kel, direto ao Criador, Israel. E assim que através de nós essa força é atraída também às nações do mundo. E portanto, a isso se chama a luz para as nações, ou uma luz para as nações. Este é o nosso papel que temos que fazer. Eu tenho uma cabeça, e porque nós temos esse papel de que através de todos nós passa a luz para todos os demais, e aprendemos tudo isto na primeira lição da sabedoria da Kabbalah, que se estou muito grato pela explicação, parece uma explicação muito longa, e é uma explicação muito longa, não há nenhum atalho. Eu creio que se a pessoa tem a habilidade de saltar a um estado e trabalhar por si mesmo,
e chegar a um grau mais elevado sem estar entre esses 125 graus, a pessoa vai chegar a sentir bem com todo mundo e com todos. Muito obrigado. Eu estou de acordo com você. É como se já estivesse toda dentro da sabedoria da Kabbalah. Isso pode ser feito assim. Conectando-nos todos juntos. Uns conexam com os outros. כולנו כשמתחברים, כל אחד ואחד מבצע פעולה קטנה, וכולנו זוכים מכל אחד ואחד. אז אתה צודק, אפשר לקפוץ, אפשר לעשות את זה מהר, ואפשר לעשות כך שאני מתקן חלק קטן, וכל אחד מתקן חלק קטן, ובעצם כולנו זוכים. תבוא ותביא עוד אנשים, נעשה יחד עבודה קלה, מהירה, נעשה קפיצת הדרך. אדרבה. בבקשה. כן. ואולי שאלה אחרונה. כבר מתחיל להיות מאוחר, אולי שאלה אחרונה. בבקשה. ערב טוב, כבוד הרב, ערב טוב לכולם. Por favor. קוראים לי שי שרון, אני גר באשדוד. Boa noite. מוקדם יותר היום בערב, Eu vivo em Ashdod. נשאלה השאלה, Durante essa noite, foi perguntado por que a sabedoria do Kabbalah foi dada às pessoas. E por que nós estamos colocados aqui como seres humanos nessa terra? Eu gostaria de ter uma direta resposta de você. A explicação é muito simples, diz o Rav. Também, quando eu aprendi com a minha antiga profissão, que era biocibernética, a existência da vida biológica no universo, de acordo com todas as leis da natureza, depois do Big Bang, o desenvolvimento teve que nos trazer ao desenvolvimento da vida. O desenvolvimento da vida tem que nos trazer acima do degrau de Adão. E a questão interessante sobre esses degraus, diz o Rav, é que a força negativa que um homem desenvolve, que isso é contra o inteiro desenvolvimento de qualquer desenvolvimento racional, porque estamos comendo a nós mesmos, devorando a nós mesmos. E isto é completamente não claro. É fora das leis regulares e normais que conhecemos, todas as equações que sabemos, todas as ações que faremos através de toda a tua natureza, como vem o homem que destrói o ambiente, destrói a ele mesmo, traz destruição a ele. Isso é alguma coisa racional, diz o Rav. Não há razão racional para tratarmos a situação dessa maneira. Isto é a mão de Deus que direciona o homem, que é através do seu ego, da sua força destrutiva que existe no homem, o homem alcançará o degrau da força superior, Elohim, é a força geral da natureza. Deus em Gematria é natureza, graças ao nosso ego, isso é o que nós chegaremos. E todo o resto é alguma coisa que nós aprendemos na sabedoria da Kabbalah. Para concluir como você quer que eu conclua, você tem a sabedoria da Kabbalah explica tudo, diz Rav. Realmente existe o sentido deste mundo, diz Rav. Quando estudamos este mundo através dos nossos 5 sentidos e os instrumentos que construímos em adição aos nossos sentidos,
E existe uma parte da natureza que não podemos penetrar nos nossos 5 sentidos. E vem aqui uma diferença, uma sabedoria diferente, a sabedoria da Kabbalah. Por isso que é chamada de sabedoria oculta. Não existe nada de misticismo, é pura ciência. Pode ler milhares. O que filósofos, cientistas que escreveram sobre a sabedoria da Kabbalah. Isso não é correto. Não, completamente não. Então, essa sabedoria dá a você um conhecimento daquela parte da natureza que está oculta de nós. Mas habilita você a vê-la, penetrá-la, estudá-la. E nisto, a parte oculta da natureza, estudá-la. E isso é chamada a sabedoria do oculto. Eu estudei as fundações da vida, disse o Rav. As fundações do universo na minha primeira profissão. E eu continuei perguntando, e que mais? E eu comecei a pesquisar que depois de muitos anos eu vim à sabedoria da Kabbalah. Que isso é a verdadeira sabedoria, a verdadeira ciência que explica a você tudo. A psicologia humana, a psicologia da humanidade, tudo que acontece na parte formativa de nós. O que acontece com você, porque quando morremos, nós não morremos, na verdade. Quem morre é o corpo, a nossa entidade. O que acontece com ela e assim por diante, para conhecer a respeito do sistema inteiro e o que acontece em cada detalhe, o que acontece conosco. A vida não acaba aqui. Nós queremos saber o que está além. E a resposta para isso é uma resposta científica, clara, tangível. Você se eleva acima dessa natureza e você vê camadas mais altas. E você pode ver isso tudo com a sabedoria da Kabbalah. Veja quantas pessoas no mundo hoje em dia estão desesperadas. Remédios, as pessoas não sabem por que vivem. E é o que alcançamos um estado onde temos que saber o que fazer. Então você verá, estamos abertos a todos. Muito obrigado. Uma música agora, amigos. Ele sobe a música pro povo lá, bota a música pro povo. Aí como é que bota? Já tá aqui. Você desliga seu som. Se você não desligar seu som, eles não escutam, não. Desligar o som? É. Senão eles não escutam, não. גולה בעולמי, גולה בתוך עצמי, אבל הדס שלי, שלך, גולה בעולמי, גולה בתוך עצמי. כי רק מקום שבו כולם ערבים זה לזה, ודואגים זה לזה, יהיה לי למולדת. רק במקום שבו כולם שואלים מה הטעם לחייו, רק שם אוכל למצוא את הטעם. אבל אדם גולה בארצי, גולה בעולמי, גולה בתוך עצמי. אבל אדם שלי, שלך, גולה בעולמי, גולה בתוך עצמי.
אבל הדעת גולה בארצי, גולה בעולמי, גולה בתוך עצמי, אבל הדעת שלי, שלך, גולה בעולמי, גולה בתוך עצמי, אבל הדעת גולה בעצמי, גולה בעולמי, גולה בתוך עצמי, שלי, שלך, גולה בעולמי, גולה בתוך עצמי, כי רק במקום שבו כולם ערבים זה לזה ודואגים זה לזה, יהיה לי למולדת.